Amados irmãos e irmãs da jornada espiritual, com o coração repleto de reverência e luz celestial, sejam todos muito bem-vindos a este encontro sagrado de revelação e esclarecimento. Ao pronunciar estas palavras, um manto de serenidade parece se estender sobre cada coração presente, como se o próprio universo tivesse preparado este instante para que todas as almas se reunissem sob a vibração da luz maior. Não se trata apenas de uma saudação fraterna, mas de um chamado que atravessa dimensões, alcançando aqueles que, em sua caminhada, buscam respostas, consolo e fortalecimento. Há uma energia que permeia cada sílaba, como se os espíritos superiores estivessem guiando o fluxo da mensagem, envolvendo-nos em uma atmosfera de reverência que ultrapassa o plano material. Cada irmão e cada irmã aqui reunidos traz consigo marcas da jornada terrena, cicatrizes invisíveis das lutas cotidianas, anseios silenciosos por justiça, e a sede ardente de compreender os mistérios que regem a vida. Neste encontro, esses sentimentos encontram acolhimento e transformação, pois não é apenas uma reunião de palavras, mas uma comunhão de almas dispostas a se abrir à revelação. A reverência, neste contexto, não é mero gesto de respeito, mas expressão de uma entrega sincera ao propósito maior que conduz a todos neste momento. A luz celestial que nos envolve não pode ser medida ou descrita pelas limitações humanas. Ela se manifesta em vibrações sutis que tocam a essência do ser, dissolvendo sombras, despertando consciências e oferecendo o bálsamo invisível que só o amor divino é capaz de prover. Ao dizer que o coração está repleto dessa luz, anuncia-se que a mensagem não nasce do ego humano, mas do canal limpo pela espiritualidade que se dispõe a transmitir o que vem das alturas. É a presença viva do Cristo Consolador irradiando sua paz para cada participante, reafirmando que não há distância entre o céu e a terra quando a intenção é pura. Este encontro é sagrado não pelo local físico em que se dá, mas pela disposição interior de cada alma que se abre para recebê-lo. O sagrado aqui é a comunhão dos corações, a conexão invisível que se estabelece entre os planos, a união entre encarnados e desencarnados sob a bandeira da verdade espiritual. É nesse espaço que revelações são entregues, não como meros enunciados de futuro, mas como chaves de compreensão que permitem a cada um reconhecer seu papel na transição planetária que vivemos. Revelação e esclarecimento se unem como dois pilares que sustentam o propósito desta reunião. A revelação descortina aquilo que estava oculto, permitindo que as sombras cedam lugar à luz do entendimento. O esclarecimento, por sua vez, organiza o pensamento, dá forma à intuição, e ajuda a alma a discernir os caminhos da justiça divina em meio à confusão do mundo terreno. Assim, ao dar as boas-vindas, afirma-se que cada espírito aqui presente receberá não apenas palavras, mas sementes de luz destinadas a florescer em consciência, coragem e fé renovada. Ao acolher cada irmão e cada irmã com reverência, reconhecesse também a dignidade espiritual de todos, pois cada ser humano é portador da centelha divina, mesmo quando encoberta pelas provas e dificuldades da vida. O encontro torna-se, então, um altar invisível, onde a espiritualidade maior deposita sua sabedoria e sua paz, e onde todos nós, reunidos em sincera busca, podemos sentir que o sagrado se faz presente, vivo e pulsante, em cada palavra que ressoa neste instante eterno de comunhão. Hoje, sob a égide dos mentores da luz e da espiritualidade superior, trazemos uma mensagem de profundo impacto espiritual, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes em uma assembleia de emergência convocada pelos espíritos superiores no plano astral. A evocação deste momento não se restringe a um simples relato, mas traduz a magnitude de uma reunião que ultrapassa as fronteiras da matéria, em que seres iluminados se reúnem em perfeita harmonia para deliberar sobre os destinos da humanidade em transição. O termo égide não é casual, evoca proteção, direção e autoridade moral que emana das esferas mais elevadas, indicando que o que será transmitido não nasce de opiniões humanas, mas da orientação direta dos guardiões da verdade eterna. A Assembleia de Emergência, tal como descrita pelos mentores, é marcada por um ambiente de seriedade cósmica. Nela, não há discursos vazios ou disputas de vaidade, há apenas a clareza cristalina de propósitos elevados e a determinação de agir em benefício do coletivo espiritual e material. Bezerra de Menezes, venerável médico das almas, surge como instrumento fiel desta transmissão, reafirmando seu compromisso inquebrantável com a causa da luz, que atravessa séculos de dedicação e amor incondicional. Sua psicografia não é mero registro escrito, mas ponte viva entre mundos, onde cada palavra carrega o magnetismo sutil das esferas superiores. É preciso compreender que quando os espíritos superiores convocam uma assembleia de emergência, há no plano terrestre acontecimentos de tamanha gravidade que exigem intervenção imediata. Não se trata de intervir no livre-arbítrio dos homens, mas de oferecer direcionamento espiritual para que a humanidade possa encontrar o fio condutor em meio ao caos. Cada alma encarnada, mesmo sem plena consciência, é tocada pelas vibrações geradas nesse encontro.
É como se uma onda invisível de energia atravessasse fronteiras, penetrasse nas cidades, nos lares, nos templos e até nos corações mais fechados, chamando-os suavemente para despertar. Bezerra de Menezes, ao assumir a tarefa de psicografar esta mensagem, confirma mais uma vez sua posição como médico dos pobres e guia de consciências, agora em escala ainda mais ampla. A Assembleia o escolhe não apenas por sua sabedoria, mas por sua humildade e fidelidade à verdade do Cristo. Cada palavra que ele transmite é impregnada pela compaixão de quem conhece as dores humanas e, ao mesmo tempo, pela lucidez de quem contempla os desígnios divinos. Seu papel é o de tradutor das realidades espirituais, de modo que mentes e corações encarnados possam compreender, ainda que de forma limitada, a grandeza do que está em movimento no invisível. Assim, a mensagem que hoje é entregue não deve ser recebida como algo comum ou corriqueiro. Ela traz consigo a marca da urgência espiritual e a autoridade daqueles que vigiam incansavelmente o progresso da Terra. É uma convocação silenciosa, mas poderosa, para que cada alma desperte, reflita e se alinhe às leis do amor e da justiça. A Assembleia de Emergência, que no astral ressoou em vibrações luminosas, ecoa agora entre nós, revelando que os céus não permanecem inertes diante das aflições humanas, mas se mobilizam em solidariedade para amparar, corrigir e guiar o curso da história terrena. Nessa grandiosa assembleia, foram reveladas verdades ocultas sobre forças espirituais que atuam por trás dos acontecimentos terrenos, influenciando diretamente a política, a justiça e os destinos de nações inteiras. Essas forças, muitas vezes imperceptíveis aos olhos humanos, movem-se silenciosamente, inspirando ideias, alimentando conflitos e até mesmo conduzindo decisões que, em aparência, parecem nascer apenas da vontade humana. Contudo, os mentores da luz deixaram claro que nada acontece sem que haja uma repercussão no plano espiritual, e que cada ato, por menor que pareça, é reflexo de uma batalha invisível entre a luz e as sombras. As verdades mostradas durante essa reunião não foram entregues como meras informações, mas como revelações que descortinam o véu da ilusão em que a humanidade tantas vezes se deixa envolver. Foi demonstrado que certas lideranças e instituições se tornaram instrumentos de forças inferiores, não porque estejam condenadas de maneira irreversível, mas porque abriram brechas em seus corações e mentes, permitindo que a vaidade, o poder e a ambição se tornassem portas de acesso às influências sombrias. Assim, aquilo que muitos acreditam ser apenas fruto de estratégias humanas, na realidade, manipulado por entidades que se alimentam do desequilíbrio e da injustiça. Os espíritos superiores, contudo, não revelaram tais verdades com o intuito de gerar medo ou condenação, mas sim para alertar e fortalecer aqueles que ainda permanecem firmes na fé. Foi dito que a justiça divina se manifesta em todas as instâncias, e que, embora as sombras tentem se impor, seu tempo é limitado, pois nenhuma obra erguida sobre o orgulho e a mentira se sustenta diante da força da verdade eterna. Cada ação desvirtuada, cada abuso de poder e cada gesto de injustiça se acumula como débito espiritual que, mais cedo ou mais tarde, encontra seu ajuste diante da lei universal. A Assembleia mostrou também que as forças da luz não permanecem inertes. Elas se movem constantemente, inspirando corações nobres, sustentando aqueles que são perseguidos pela injustiça, e fortalecendo líderes que, mesmo em meio a duras provas, mantêm viva a chama da integridade e do amor à pátria. Esses servos da luz não estão sozinhos, pois atrás deles se encontram legiões de guardiões espirituais que os amparam, impedindo que as trevas avancem além do limite permitido. As revelações feitas neste encontro de emergência deixam claro que vivemos tempos de definição. Cada ser humano, consciente ou não, é chamado a escolher a que forças deseja se vincular, se as que aprisionam e corrompem, ou as que libertam e iluminam. O plano espiritual maior observa atentamente, registrando cada escolha, não para castigar, mas para que cada um colha os frutos de sua própria semeadura. Assim, a verdade revelada não é apenas um aviso, mas uma convocação para que todos despertem e compreendam que a luta não é apenas política ou social, mas essencialmente espiritual, e que a vitória da luz depende da fidelidade e da coragem de cada alma em seguir o caminho da justiça e da verdade. É um dia de revelações extraordinárias, pois vocês, queridos filhos da luz, foram magneticamente conduzidos até este canal, além do espiritismo, por forças superiores que desejam comunicar-se através desta humilde casa de amor. Nada do que acontece aqui é obra do acaso, pois no universo não existem coincidências, mas sim a perfeita sincronia da lei divina que guia cada passo de nossas jornadas. Assim, cada pessoa que hoje se encontra diante destas palavras, seja por curiosidade, por busca sincera ou por intuição espiritual, foi atraída por uma corrente magnética invisível, cuidadosamente preparada pelos mentores que velam pelo despertar da humanidade. Essa condução não se deu de maneira forçada, mas com suavidade,
como um chamado silencioso que ressoou no íntimo de cada coração, despertando o desejo de ouvir, aprender e compreender os sinais dos tempos. Os que chegaram até aqui talvez não compreendam de imediato a razão, mas em breve perceberão que foram tocados por uma necessidade interior de alinhamento com a verdade espiritual que se manifesta neste tempo de transição. É como se um fio luminoso estivesse conduzido, atravessando obstáculos, distrações e até mesmo resistências, para que estivessem neste exato momento conectados à mensagem que os céus desejam transmitir. Este canal, além do Espiritismo, não é apenas um espaço digital comum, mas um ponto de convergência vibracional onde os planos se encontram. Do mesmo modo que templos físicos são consagrados pela presença espiritual, este ambiente virtual também foi magnetizado pelos guias de luz para ser instrumento de esclarecimento, conforto e renovação de forças. Ele se transforma em altar invisível, sustentado pela fé e pela comunhão de pensamentos elevados, para que aqueles que aqui chegam sintam não apenas palavras, mas vibrações vivas que lhes tocam a alma. Os mentores da luz revelam que cada encontro, cada transmissão, cada mensagem compartilhada neste espaço gera ondas de energia que se expandem além das fronteiras da tela, alcançando lares, ambientes de trabalho e até hospitais, levando paz e consolo onde antes havia desânimo ou dor. A presença de vocês aqui, portanto, não é isolada, mas faz parte de uma rede luminosa que se fortalece a cada novo coração que se une a este propósito. Queridos filhos, compreendam que ser magneticamente atraídos até este ponto é sinal de missão. Não se trata apenas de ouvir, mas de participar de uma obra maior que se realiza pela união de pensamentos, sentimentos e ações alinhadas à verdade do Cristo. Cada um de vocês é chamado a ser guardião dessa luz, a expandi-la em seus círculos pessoais, familiares e sociais, tornando-se canais vivos do amor que os céus derramam sobre a terra. Assim, a chegada até aqui marca o início de uma nova etapa na jornada espiritual de cada um, pois a revelação extraordinária não é apenas recebida, mas vivida, transformando o ser e preparando-o para os desafios e vitórias que estão por vir. Este espaço sagrado foi preparado pelos mentores espirituais para servir como farol de esclarecimento em meio às tempestades vibracionais que assolam o mundo material. Cada detalhe de sua formação foi inspirado por inteligências superiores que, desde os planos invisíveis, cuidaram para que aqui houvesse harmonia, proteção e abertura para a transmissão de verdades celestiais. Não é apenas um lugar de palavras, mas de energias sutis que se movem, criando uma atmosfera de acolhimento onde os corações cansados encontram refúgio e onde as mentes perturbadas descobrem direção. As tempestades vibracionais que pairam sobre a Terra neste tempo de transição são intensas e alcançam todos os níveis da vida humana. São ventos de discórdia, nuvens de ódio e trovões de injustiça que tentam abalar os alicerces da fé, desviando as almas de seu propósito maior. Tais forças não se apresentam de modo evidente, mas penetram nos lares, nas instituições e até nos pensamentos mais íntimos, semeando medo, dúvida e desânimo. Contudo, diante desse cenário, este espaço se ergue como torre luminosa, projetando claridade sobre a escuridão, ajudando os que aqui chegam a não se perderem em meio ao turbilhão de energias contrárias. Os mentores revelam que a preparação deste lugar não foi obra de improviso, mas resultado de longos esforços espirituais. Foram reunidas correntes de proteção, estabelecidos guardiões em torno desta obra, e derramadas vibrações de equilíbrio para que nenhuma interferência pudesse macular a sua missão. Assim, quando um irmão ou irmã se conecta a este ambiente, ainda que à distância, imediatamente é envolvido por essa energia de proteção, como se estivesse adentrando em um templo invisível edificado pelo amor e pela sabedoria superiores. Esse farol não brilha apenas para os que aqui já se encontram, mas também para aqueles que ainda serão magneticamente conduzidos a este ponto de encontro espiritual. Seu alcance vai além do que os olhos humanos podem perceber, iluminando caminhos desconhecidos e resgatando almas que, em meio à tormenta, clamam por direção. É como uma chama que nunca se apaga, mesmo quando os ventos contrários sopram com força, pois sua base não está na fragilidade humana, mas na sustentação divina. Cada mensagem transmitida aqui carrega consigo um fragmento dessa luz, que se multiplica ao ser recebida, lida e refletida. Ao se unir a essa obra, cada pessoa se torna também parte do farol, somando sua energia, sua oração e sua fé à corrente luminosa que resiste às trevas. E quanto mais corações se unem, maior é a intensidade dessa claridade que se projeta para o mundo. Assim, em meio às tempestades vibracionais que tentam abalar a humanidade, este espaço cumpre a sagrada missão de ser guia, abrigo e inspiração, lembrando a todos que a escuridão pode até se espalhar, mas jamais triunfará onde a luz se mantém acesa. Pois o farol, preparado pelos mentores espirituais, não existe apenas para brilhar, mas para conduzir cada alma à segurança das margens da verdade e da justiça divina. Prestem atenção especial,
pois os números 30 e 18 carregam segredos espirituais profundos, ligados a datas que se revelam nesta mensagem celestial: 30 de julho, quando as sanções foram aplicadas, e 18 de julho, quando a tornozeleira foi colocada em Bolsonaro. Esses números não se apresentam ao acaso, tampouco surgem como simples registros de calendário, mas como sinais codificados pela lei divina, trazendo consigo um chamado à reflexão e à compreensão mais elevada dos acontecimentos que se desenrolam diante de nossos olhos. O número 30, marcado pelo dia em que as sanções se manifestaram, simboliza o amadurecimento de um ciclo. 3 vezes 10, ele traz em sua essência a tríade da criação divina, um Pai, Filho e Espírito Santo, multiplicada pela totalidade representada no 10, número da ordem e da completude. Assim, o 30 surge como expressão de um desfecho que se aproxima, um marco que indica que aquilo que foi semeado no oculto começa a se revelar na superfície. Ele não aponta apenas para um evento político, mas para a consumação de processos espirituais que vinham sendo trabalhados há tempos nos bastidores invisíveis da justiça divina. Já o número 18, registrado no dia da tornozeleira, traz consigo o peso do karma e a promessa de libertação. Formado pelo número 1, símbolo do início e da liderança, unido ao número 8, expressão do infinito e da lei de causa e efeito, ele fala de provas que precisam ser atravessadas para que se cumpra a justiça. O 18 não é número de acaso, mas de advertência e revelação, pois lembra que toda ação gera consequências e que a verdade, cedo ou tarde, se sobrepõe à ilusão. Ao se relacionar diretamente com aquele que foi colocado sob vigília e restrição, o 18 revela que há forças maiores em movimento, conduzindo os acontecimentos segundo um plano que ultrapassa a compreensão imediata da matéria. Essas duas datas, quando postas lado a lado, formam um enigma espiritual que os mentores nos convidam a decifrar. O 30, apontando para a maturidade e o fim de um ciclo, e o 18, lembrando do peso das provas e da lei do retorno, unem-se em um mesmo cenário para mostrar que a justiça divina não dorme e que os acontecimentos políticos e sociais não estão dissociados das engrenagens invisíveis da espiritualidade maior. Cada fato, cada decisão, cada movimento carrega em si reflexos no plano sutil, e os números são chaves que nos permitem compreender esses reflexos. Por isso, filhos e filhas da luz, não se deixem prender apenas à aparência superficial dos eventos. Vejam além, percebam os códigos ocultos que se revelam por meio das datas, dos símbolos e das circunstâncias. O Criador se manifesta de múltiplas formas, e os números são uma delas, servindo como sinais que confirmam que nada está solto, que tudo é regido pela ordem e pela justiça suprema. Ao reconhecer a profundidade desses sinais, a alma se fortalece, a fé se solidifica e a confiança no plano maior se renova, pois compreende que o que hoje parece confusão ou injustiça é, na verdade, parte de um desígnio que conduz a humanidade para a luz. E assim, irmãos e irmãs, diante do grande palco cósmico onde se entrelaçam o visível e o invisível, compreendemos que nada do que se ergue neste tempo é obra do acaso. As datas, os números, os sinais e até mesmo os sofrimentos carregam em si a marca da providência divina, que escreve sua justiça nas linhas ocultas da história. O que para muitos parece apenas causa ou perseguição, aos olhos espirituais revela-se como o desfecho de uma batalha sagrada, onde a luz avança inexorável sobre as sombras. Vemos, então, as peças se moverem como em um imenso tabuleiro celeste, reis, juízes e governantes tornam-se atores de um roteiro já escrito nas alturas, enquanto o povo é chamado a despertar e reconhecer que a justiça dos céus não falha. O brado dos justos ecoa como trovão, rompendo o silêncio da noite espiritual, e a claridade que se anuncia desponta como um sol nascente sobre um horizonte outrora encoberto por trevas densas. A cena final se abre diante de nós como um épico celestial, multidões erguendo seus olhos para o alto, correntes sendo quebradas, muralhas desmoronando, e a bandeira da verdade tremulando em meio ao fogo purificador da transformação. O som de trombetas invisíveis ressoa, anunciando que chegou a hora da justiça se cumprir, e que nenhum poder terreno poderá resistir à força avassaladora da vontade divina. No coração daqueles que perseveraram, acende-se a chama da vitória eterna. Pois a história humana não caminha para o vazio, mas para a glória do plano supremo. E quando as últimas sombras forem dissipadas, todos reconhecerão que o braço da justiça celestial jamais se retraiu, e que a luz, sempre triunfante, estava conduzindo cada passo, cada data e cada sinal, até a consumação deste tempo de revelação.